A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos dar sequência aqui ao estudo que nos foi proposto. O Deus de misericórdia, Deus misericordioso, e foi misericordioso permitindo aí o nascimento de Moisés. Foi misericordioso com o seu povo. Mas antes vamos orar? Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada porque o Senhor continua sendo bom, continua no controle, continua nos guardando, continua sendo fiel, continua no controle de todo mundo. A terra está em tuas mãos. Pai, que bom é poder sentir essa segurança. Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados, abençoa as nossas vidas. Pai, abençoa as pessoas que estão aqui orando, abre portas na vida delas. Pai, salva vidas, traz transformação de mente e de coração, coragem para seguir os teus preceitos, para te obedecer, Senhor, para vencer os desafios da vida cristã e também, Deus, os desafios, todos os desafios que estão diante de nós no dia a dia. Nos ajuda, Espírito Santo, vem falar conosco, vem salvar vidas, venha nos trazer, Pai, o teu conhecimento, o teu direcionamento para esse tempo através dessa palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero refletir com você lá em Êxodo, do capítulo 1, do 6, a partir do 6. Morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Vejam que isso aqui foi uma promessa feita a Abraão. Deus já estava cumprindo sua promessa. Eles eram férteis, o povo de Israel, e encheram toda a terra, encheram a terra do Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se a nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades e celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo o trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, mandem-no. Se for, matem-no. E se for menina, deixe viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Elas responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Olha o que aconteceu aqui. José morreu, né? Tá acompanhando? Veio lá a promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão fazer pai de uma grande nação e abençoaria todos os povos. Depois, Deus fez promessa a Isaac, filho de Abraão. Depois, Deus fez promessa a Jacó, filho de Isaac. Fez com que Jacó fosse pai de 12 tribos. E aí o povo de Israel foi se tornando numeroso. Depois, Deus permitiu que José fosse parar na prisão lá no Egito. Ele teve sonhos, Deus falou com ele que ele se tornaria um líder. E ele foi um líder ali servindo a Faraó durante muito tempo. Depois de sofrer prisão, sofrer tanto, ele se tornou um líder. Deus cumpriu a promessa na vida de José. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Mas agora José morre. E o povo de Israel continua ali se multiplicando no Egito. E vem um outro faraó que nada sabe de José, que nada sabe do povo de Israel, nada sabe. E ele começa a observar: esse povo está crescendo muito. A gente precisa dominar esse povo, senão eles podem se alinhar a algum inimigo e vir contra a gente. E começa a tornar o trabalho do povo pesado, muito pesado. E ali o povo passa a viver debaixo da misericórdia do Senhor. O Senhor continua sustentando o seu povo, que estava agora vivendo debaixo da escravidão. E eles dão uma ordem às parteiras: quando as mulheres hebreias forem ter bebê, se for menino, não deixa viver, mas se for menina, deixa. Mas as mulheres, elas foram tementes ao Senhor e permitiram que os meninos vivessem. E entre esses meninos nasceu um líder, que foi Moisés. E Deus também, ele foi bondoso com as parteiras, porque elas escolheram temer mais ao Senhor do que
ao faraó, ao governo daquela época, né? Então eu quero refletir com você. A fidelidade de Deus à sua promessa. O povo, a promessa foi feita a Abraão que o povo se multiplicaria. E eles continuaram se multiplicando. Agora, depois de José, continuaram se multiplicando. Mas também veio a opressão e a injustiça. Em meio à opressão, o Senhor estava com a sua mão sustentando, né? O que acontece? Por que da opressão? O coração de Faraó, que não era um coração regenerado, era um coração que teve medo, né, do povo, ele teve inveja do povo se multiplicando, ele teve insegurança, ele não soube lidar com isso porque ele não temia Deus. E a gente vê um governo injusto governando, o povo geme, não é? Então, que a gente vai ver, a crueldade foi justamente disso aí, porque ele não temia o Senhor. Mas a gente vê também a providência divina em meio à adversidade. Quando ele deu ordem para matar os meninos, veio a providência divina. Duas mulheres que foram tementes ao Senhor, mulheres corajosas, se levantaram para deixar os meninos também viverem. E aí a gente vai refletir, quanto mais a aflição que o povo vivia, mais Deus cumpria a sua promessa, que era do povo se multiplicar. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora vamos refletir sobre o temor das parteiras, o temor a Deus, acima do medo dos homens. Como isso agrada a Deus, né? Elas foram tementes a Deus e o medo não definiu a ação dessas parteiras. O medo não define a ação de quem teme ao Senhor. E sempre quem teme ao Senhor é honrado, é abençoado, recebe a misericórdia de Deus e lá na frente vai triunfar em vitória, de acordo com a vontade do Senhor. E a gente também vai aprender com esse texto que a bênção pela retidão, as parteiras, elas foram abençoadas. Tá lá no texto. Não diz exatamente o que aconteceu com elas, mas diz que Deus foi bondoso para com as parteiras. Significa que o Senhor abençoou. O Senhor sempre abençoa aqueles que o temem. Sempre abençoa aqueles que de forma corajosa enfrentam o medo por amor a Deus. O Senhor sempre vai fazer isso com a gente. Elas fizeram foi uma escolha moral. As parteiras escolheram proteger os bebês e guardá-los de uma lei injusta. Elas escolheram obedecer ao Senhor. Então, nesse texto, a gente vai ver a misericórdia de Deus sobre a vida do povo. E a gente vai refletir que o povo, Deus fez uma promessa a Abraão de se multiplicar. Eles se multiplicaram, mas em alguns momentos da história do povo de Israel, essa multiplicação não foi fácil, não foi com sorriso, não foi com cânticos alegres, foi em meio à dor, em meio à escravidão, em meio aos processos difíceis. Eu quero refletir hoje com você que as promessas de Deus na nossa vida, elas se cumprem, mas a gente precisa fazer um esforço. O primeiro esforço é para reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. É quebrar o nosso ego, o nosso orgulho e receber da parte de Jesus salvação. E confessar Jesus, sabe? Deixar calar o nosso ego, o nosso orgulho e confessar Jesus. E depois o segundo esforço é permitir que a promessa se cumpra na sua totalidade. É você buscar o Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. A palavra de Deus vai dizer lá no Novo Testamento que o reino de Deus ele é tomado por esforço. A gente precisa se esforçar para buscar o Senhor, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. O povo hebreu sofreu nas mãos do faraó lá do Egito, depois que José morreu. Mas Deus também deu vitória. Depois a gente vai ver que o povo teve libertação, depois de mais de 400 anos vivendo na escravidão. Eu não sei quanto tempo você está vivendo uma luta e uma dificuldade, aguardando com que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Mas eu quero dizer para você que da mesma forma que o Senhor foi misericordioso com o povo dele, lá no Egito, debaixo da escravidão de Faraó, o Senhor também é misericordioso com a sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, receba hoje, porque é a partir daí que ele vai começar a trabalhar no teu ser, no seu coração e na sua mente, na sua vida, trazendo paz, alegria, libertação em Jesus. É a primeira e a maior das promessas que ele quer trazer para a sua vida. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço.